Boa noite. Tudo bom, Nelson? Olá, professor. Tá escutando? Tô escutando bem baixinho. Tá baixinho? Tá. Deixa eu ver se... De fato, tá um pouco Deixa eu baixo. só aumentar aqui. Pera aí. Agora tá melhor? Tá. Ah, Tá bem pronto. melhor. Tá. Não, como é que se diz? É porque eu troquei de computador. Deixa eu ver se eu ajeito aqui. Bruno, você tá aí? Tô sim. Tá sim. Vê se chega mais alguém, se bem que estava marcado para as 9 horas e quando não é atividade obrigatória, as pessoas vão para outras vibes. O pessoal não tava lembrando no grupo, parece. Tá. Mandaram um aviso lá e a gente fala, nossa, eu nem lembrava. Nem lembrar. Também tem isso. Teve um intervalo aí de uma semana inteira e tudo mais. Como é que vocês estão? Como é que tá aí, Nelson? Tá ok, né, cara? Já passou um pouco a fase da tristeza, mas a fase da
você está conformado um pouco. É. E aí, Alexandre, tá tudo bem? Boa noite, professor. Boa Já me noite. encontro em Rondônia. Eita, Tive que gota. deixar essa bola aí a vocês em Brasília. Estou aqui desejando toda sorte. Muito bem, Pelo você fez interior de muito bem. Rondônia. Você fez muito bem. O professor Daniel pegou o carro e se tacou para São Paulo. Tá lá na casa da mãe dele, porque senão ele ia ficar trancado aqui dentro no apartamento sozinho, que nem eu. Com certeza. Bruno, tá tudo bem? Tá tudo certo por aqui, tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Realmente compartilho com o Nelson a tristeza do começo, mas aí depois você se acostuma. Pois é. Amanda, tá tudo bem? Sim, tudo certo. Eu sou o contrário de todo mundo. Eu fico super feliz de ficar em casa. Na verdade, o que me estressa é ter que ir para rua. Então, assim, por mim, eu passaria do tipo um mês de casa, lindo, feliz, satisfeito, gente. Não precisa sair. Mas eu tenho que sair 2 vezes por dia por causa dos cachorros. Então, tem que ir. Mas semana passada foi bem complicado. Gente, eu não sei qual de vocês teve a oportunidade de ver o filme. Eu vi. Eu vi. Assisti. Assistiu? Amanda, você conseguiu ver? Eu assisti 1 hora de filme. Assisti 1 hora, não consegui, não chegou no final. Não. A gente vai Melhor dar parte. spoiler, viu, do final. Não tem problema. Nossa, Não tem problema. E aí, gente, quais foram Aquela as cavalgada. impressões sobre o filme? Muito bom. Poxa. excelente. Gostou? Eu Nelson. gostei, eu fiquei bem imerso no filme. Eu acho que a questão Também. deles terem investido na fala, em vez de ser só aquele negócio novela de época, só o voz me ser, mas o resto fica igual. Você fica bem investido na época mesmo, você entende? Pois é, Verdade. isso é uma coisa bacana, né? Porque o filme ele foi todo baseado no que seria o português arcaico, né? Assim, é lógico que a sonoridade do português você não sabe direito, porque no final das contas você não tem nenhuma gravação. A gravação mais antiga que você tem de coisas sonoras remete ao século XIX. Mas você, pela escrita, pela forma como se escreve, você pressupõe uma certa... Até porque naquela época o português e o espanhol ainda estão se definindo. Então, se vocês perceberem, tem hora que parece que eles estão falando espanhol. É verdade. Né? É verdade. E porque, na verdade, eu tenho um filme em DVD, inclusive. Eu vi esse filme no cinema, pra você ter ideia. Nossa. Ele é baseado nesse livro aqui, Desmundo, Uhum. da Ana Miranda. A Ana Miranda, ela é especialista em fazer o que se chama meio de... Romance histórico. romance histórico. Mas meu marido escreveu a dissertação do mestrado dele para dizer que ela não escreve romance histórico, é porque ela faz um palimpsesto. Faz o quê? Ela faz um palimpsesto. O que é um palimpsesto? Eu não sei se você sabe o que é. Não sei. Não. Palimpsesto é quando é um tipo de documento, principalmente no período medieval, se pegava muito, na época moderna também. Você pega um documento antigo e você escreve por cima daquele documento para reaproveitar o papel. E aí isso é chamado de palimpsesto. Então ele tem toda uma teoria que, na verdade, ela escreve em cima da linguagem da época. Porque quando você pega o livro, por exemplo, o caso do Desmundo, mas na verdade ele fala de um livro específico que é o Boca do Inferno. Que é sobre Gregório de Matos. É o livro mais famoso dela, né? Qual foi que você leu? Eu não li nenhum. Na verdade, eu comecei a ler esses dois aí. Eu comecei a ler esse e comecei a ler o Boca do Inferno, mas não terminei nenhum dos dois. Eu gosto muito do Mas Desmundo. eu tenho muita vontade de terminar. O Desmundo ele é um livro um pouco difícil de ler, porque ele tem a linguagem arcaica, do português arcaico. E isso é reproduzido no filme. Diz, Bruno. O filme tem legenda, pelo menos, né? Não sei se só com a fala eu saber entender. Pois é. A tradução embaixo no livro. E aí, ela tem um livro muito bom, assim, para quem quer começar a ler Ana Miranda, eu gosto muito, e é um livro super fácil de ler, porque o Desmundo, eu acho o Desmundo o melhor livro dela, na minha opinião. Mas é um livro difícil de ler. Você tem que se acostumar com a linguagem, porque ela escreve em português arcaico. Então, e ela escreve como se fosse fluxo de pensamento. Mas eu acho que é um melhor livro dela. Mas o livro que eu acho que eu gosto muito é um livro mais comum, ordinário, chama O Retrato do Rei, que se passa durante a Guerra dos Emboabas, que ela vai falar da história lá do... Como é que... E aí é um romance histórico sobre a Guerra dos Emboabas, é muito interessante.
Mas ela pegou esse livro, aqui, O Desmundo, o personagem principal é a Oribela, né? E ela própria também roteiriza o roteiro do filme. E uma das exigências que ela fez foi que o filme fosse falado em português arcaico, né? O livro é muito bem adaptado, assim, do tipo, muito bem mesmo, assim, eu gosto da adaptação, acho que os pontos principais do livro estão no filme. Ela muda o final do filme e do livro, são bem diversos. Mas o que eu gosto do filme é que, primeiro, eu acho que ele tem Eu gosto muito como cinema. Eu me divirto vendo o filme. Assim, do tipo, é um filme que me envolve. Essa história que eu acho que o Alexandre falou. Me senti imerso naquele ambiente, naquela época, com aquelas pessoas. Eu gosto muito da Simone Spoladori no filme. Acho que ela... O elenco, o trio principal está muito bem. O Osmar Prado, ela e o Caco Ciocler. Mas ela tá excelente, e o filme todo sustenta no olhar dela, né, na cara dela, porque ela fala muito pouco, né. E o que eu gosto muito do filme é, primeiro, a direção de arte, que é fantástica, eles conseguem fazer uma visão bem apurada de como seria, por exemplo, as construções, as pessoas, a vestimenta. Isso me parece bastante fiel. Estamos falando do século XVI. Ela se baseia num fato realmente real, que é o envio dessas meninas virgens, órfãos, de Portugal para cá, para povoar a terra. Mas, assim, alguém tem alguma coisa que queira levantar? Eu gosto sempre de começar a discussão falando sobre alguém. Fala aí, Alexandre. Professor, então a parte que eu achei muito interessante justamente foi o final. Porque o filme todo demonstrou ele sendo uma pessoa um pouco distante da igreja, tinha ali os seus atritos. E eu vi muito o Menúcio, do Ginsburg, nele. E no final, depois de tudo, ele, depois da famosa cavalgada, leva a sua esposa grávida, não sabemos de quem é o filho, porque não havia ratinho na época. Todavia é dele, né? Vai ser registrado o nome dele. E ele coloca um cordão, um crucifixo. Ele coloca um crucifixo no final. Eu achei aquilo super interessante, porque ao longo do filme, os interesses dele não eram submetidos aos da igreja, do clero. Enfim, ele se coloca na posição de subalterno, a ovelha perdida, que está voltando e pedindo a bênção do padre para o filho que irá nascer. Eu acredito que ele esteja se encaminhando à igreja no final do filme. É engraçado, Alexandre, ninguém nunca tinha comentado essa cena especificamente. Eu também vejo muito metaforicamente essa cena, porque o amante, o rapaz lá, ele era judeu. Não sei se vocês perceberam isso. Sem dúvida. Que ele, inclusive, tem uma cena lá que ela pega a Torá, né? E aí ele entra e se desespera, e ele começa a chorar, e abraça e tudo mais. Porque o que você tem são chamados... Ele é o famoso cristão novo, né? Que são os judeus convertidos. Porque o que você tem no século XVI, em Portugal? Você tem um decreto que declara que todas as pessoas em Portugal são cristãs. A partir daquele dia, não existe mais outra religião e todo mundo é cristianizado. Então, é um batismo por decreto. Então, todo mundo considera-se batizado e todo mundo passa-se a ser cristão. Mas é óbvio que uma religião, você não consegue mudar a religião de uma pessoa por um decreto, né? É uma coisa muito íntima, muito subjetiva, muito pessoal. E ali mostra bem claro isso, né? E por isso que ele chama de marrano. Marrano são esses judeus convertidos a forças, entendeu? Em que, inclusive, a Inquisição espanhola, portuguesa, vai perseguir bastante esses judeus. Aqui no Brasil, nem tanto. Eles vão ser perseguidos exatamente pelo papel que eles exercem dentro da economia da colônia, né? O cara lá, ele é comerciante, né? O Caco Ciocler. Eu me esqueci como é o nome do personagem dele. Vou olhar aqui. Acho que é o Ximenes. O Ximeno, isso. E aí o Ximeno, ele é comerciante, então
você tem um impacto muito forte dessa galera dentro da economia do período colonial. Né? Então, eu vejo meio como uma metáfora também, assim, da vitória do cristianismo em cima do judaísmo dentro da formação do Brasil. Entende? A formação do Brasil, ela vem através da cruz, né? Então... A gente pode colocar catolicismo, não, professor? Porque o protestantismo ainda teve alguns embates aqui no Brasil, França Antártica e Holanda. Você tem o protestantismo muito forte na América do Norte, né? Mas toda a América Latina, do México para baixo, é o catolicismo. Não tem onde se discutir, né? Até porque dos motivos que você vai cristianizar e colonizar essa região é a expansão da fé católica, porque você está perdendo espaço dentro da Europa, então você descobre um novo mundo com almas novinhas em folhas, prontas para serem catequizadas. Lembrando que a ideia primeira era que os índios eles eram uma tábula rasa, bastava você escrever nela que eles iam aceitar a religião. É óbvio que isso cai por terra já em 1560, já se sabe que isso não funciona, mas você tem ainda um imaginário muito forte em relação a isso. Então, você está certíssimo. Existe, quando a gente fala de cristianismo, estamos falando de catolicismo, na verdade, né? Porque aí é o processo diferente da América do Norte, né? Que você tem lá o protestantismo extremamente, os puritanos extremamente fortes até hoje e tudo mais. Mas eu gosto muito daquela cena final. Acho muito bonita, acho muito surpreendente. A cena do livro, o final do livro não daria para se encaixar lá, não. Acho que todos pensávamos que o que aconteceria. Ele iria atirar no vilão, no malvado, ficaria com a mocinha e viveriam juntos para frente na fé judia, ou a gente seria um sincretismo, mas não. É a vida, é a realidade, são os processos históricos. Sim. Mas vocês acham aquilo que foi muito bem retratado. Como é que vocês perceberam o personagem do Osmar Prado, do marido dela? Você percebeu como um vilão? Eu percebi como um antagonista, com interesse na direção oposta dela. Não necessariamente ele era uma pessoa cruel por ser cruel, ou uma pessoa que só queria estragar a vida de todo mundo à sua volta. Era o interesse dele naquele momento, né? Ele pegou a mulher que foi colocada como a menos desejada. Ninguém queria aquela mulher, ele pegou das sobras. Ele também era uma espécie de degregado da cidade, né? Sim, tanto que ele ia lá para longe. Então, eu não sei, o vilão acho que é simplificar ele demais. Eu gosto muito dessa palavra antagonista. Ele é o antagonista da história, mas ele tem momentos eu gosto muito da construção do personagem dele, porque ele tem momentos é uma pessoa completamente imersa dentro daquele contexto histórico. Ele faz todo sentido ali dentro. Ele não é um antagonista por malvadeza ou por não, ele tem intenções claramente inseridas dentro daquele contexto, né? Dentro daquela pessoa que migra para o novo mundo atrás de uma oportunidade e consegue crescer economicamente, por mais que ele ainda é malquisto socialmente, né? E aí você tem o transporte desses signos sociais. Por mais que você tenha uma ascensão econômica aqui, esses signos sociais, elas lhe acompanham durante a vida. Mas eu acho a construção do personagem dele muito forte, muito interessante, porque, ao mesmo tempo, ele quer ter um casamento, ele quer ter uma família, ele quer formar... Para mim é um personagem que talvez seja mais bem representado do que como um homem agiria na época, entendeu? Eu acho que isso que você falou por último é chave, porque se a gente assistir só as cenas que ele aparece, eu tenho a impressão de que ele seria uma pessoa malvada assim, mas todas as vezes que a moça que parece a Marjorie este ano, eu esqueci o nome dela. Não, é a Simone Spoladori. É isso, mas qual é o nome da personagem? Oribela. Oribela. Toda vez que a Oribela ela interage com outros homens, esses outros homens são piores que ele. Ela foge a primeira vez, ou quando ela tá naquele
naquela apresentação também. Então, era tipo, não era ele que era daquela forma, era a construção de homem da época. Ela provavelmente sabia, a gente que é espectador que está sendo apresentado aos pouquinhos com isso. Mas ele, de todos os homens que estavam lá, ele não era o top 3 piores, não. Na verdade, tirando só o Caco Ciocler, todos os homens. E o padre, todos os homens do... Sim. Por exemplo, eu acho o personagem o que eu menos gosto em termos de construção de personagem é o do Caco Ciocler. Eu acho ele o mais anacrônico. Mas era necessário ter o apoio lá e tudo mais, sem entender em termos de roteiro. Agora, em termos de personagem, eu acho ele extremamente anacrônico como personagem, para a época, né? Eu entendo a motivação dela, assim, do tipo... eu gosto da primeira construção, dela querer ser... Eu quero ser freira, quero ser virgem, eu não quero casar, não quero ter homem. Até ela se apaixona e aí você tem isso é compreensível, né? E a resistência dela e tudo mais. Eu gosto da retratação do feminino, né? A Ana Miranda, ela sempre ela tem essa preocupação de retratar o feminino não como algo plenamente submisso, mas tentando exercer micros poderes e tentando, na situação que lhe é posta, fazer, tipo, construir as suas vontades, né? E aí você tem a fuga dela, você tem a rejeição dela a fazer sexo no início, até o momento em que ela descobre que ou ela cede à questão sexual e consegue o que ela quer, né? E aí ela começa aquela questão de usar mesmo, não usar, mas que eu acho que ele, é o momento das botas, né? Que ele pede para ela tirar as botas, não sei o que e tudo mais, que é depois que ela já tem fugido a primeira vez e tudo mais, que ela percebe que ela não tem muito como escapar daquilo, né? Mas acho interessante essa percepção dela de que ela tem que usar os mecanismos que são dispostos do lado dela, né? O que mais? Tinha um comentário no próprio vídeo lá do YouTube, que é o comentário que eu fiquei lembrando até aqui. Eu assisti de segunda-feira, porque eu achei que esse debate ia ser segunda-feira, então a minha memória do filme não tá das melhores, mas eu lembro desse comentário no YouTube, que era uma moça... É porque a maioria dos comentários eram pessoas falando que o filme era muito bonito, que o filme que era uma direção de arte muito bela, esse tipo de coisa. Era a moça comentando, gente, eu gostei do filme, mas eu não conseguia achar belo, não, achei tudo muito cruel. Não conseguia achar beleza na crueldade. E que me deixou pensando que eu acho que a maioria dos filmes que fossem ser bem fiéis historicamente, eles iam provavelmente parecer muito cruéis também, porque a impressão que passa é que pelo menos a construção, a história da colonização brasileira e tudo mais parece ser um processo muito cruel do início ao fim, para todos os grupos que não fossem as pessoas liderando, né? O que vocês acham disso? Bruno? Eu acho que eu concordo. Enfim, não sei o que dizer, mas acho que eu concordo sim. Porque eu acho que é justamente isso. Às vezes, se você for retratar a coisa exatamente do jeito que vai ficar intragável, né? E acho que pra ter essa coisa de você querer continuar assistindo filme, acredito que você vai ter os elementos de ficção na obra, né? Pra você tentar romantizar, e justamente aqueles elementos de ficção, porque senão... enfim, né? Tentar retratar senão como fica se fosse intragável, né? Senão fica intragável, realmente. Justamente o Caco Ciocler ser o mais inventado de lá, ele é justamente o raio de luz que existe na história. Exatamente. Ele é a figura que faz porque se você não, como é que se diz, o Hitchcock falava isso, dizia que por que os filmes dele sempre tem um momento de comédia, sempre tem todos os filmes do Hitchcock você tem sempre cenas muito engraçadas, né? E às vezes num momento de extrema tensão. Porque ele falava que você não tem como construir um filme em termos de tensão e de horror. Você tem que dar um respiro para o público, né? E o Caco Ciocler eu vejo muito como essa construção cinematográfica. Precisa dar um respiro para
para o público. No livro, faz muito tempo que eu li o livro, certo, gente? Eu li o livro depois que eu li o filme, mas eu não me lembro muito bem. Eu acho que eu tenho a impressão que o Ximeno, ele é descendente de indígena, uma coisa assim. Eu não tenho certeza se ele é judeu no livro, não. Mas, bom, talvez eu esteja confundindo as bolas. Eu vou até reler esse livro nessa quarentena, porque eu gosto muito dele. Mas é esse respiro que tá. E eu concordo no sentido seguinte: é importante você perceber o tipo de sociedade que nós estamos construindo dentro dessa colonização, né? Uma das coisas que me chama muita atenção é a questão indígena dentro do filme, né? Os indígenas são fisicamente muito bem retratados e todo o papel deles ali dentro. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre isso. Alexandre? Não, sobre qualquer outra coisa. Eu assisti esse filme há um bom tempo, e confesso que eu não assisti recentemente, então minha memória... Sobre os indígenas, acho que um comentário breve é que realmente achei muito interessante justamente sobre essa questão. São 2 pontos, na verdade. O primeiro sobre a questão indígena, que é muito interessante, que o jeito como abre os olhos, pelo menos para mim, né, abre os olhos para entender um pouco melhor sobre essa realidade, sabe? Parece que você está mais imerso numa história de ficção histórica, né? E você fica mais imerso, parece que você entende mais algumas coisas, ou até você simpatiza, sabe? Então, tipo, tem uns momentos, sei lá, que chega o padre e aí ele pede os indígenas, por exemplo, sabe? Qual que é o nome do cara lá? Então, exato, então ele pede, sabe? E aí tem aquela negociação entre o padre e o cara que se sente o dono dos índios, sabe? Ou depois, quando até o próprio padre ele vai falar que ele quer os indígenas menores, ele quer os bebês, e ele fala, tipo, não, primeiro vamos dar conta das crianças e depois a gente resolve os adultos, sabe? Então, eu achei muito interessante como que ficou essa relação de poder entre a religião e os indígenas, sabe? Achei bem interessante isso. Porque tinha a percepção, os jesuítas tinham isso muito claro, de que se eles catequizassem as crianças ensinariam aos pais. Elas catequizariam, seriam os principais motores de veículos de catequização dos pais. Tem outra cena também muito interessante, que é quando ele está trazendo os indígenas, e aí ele pergunta se eram... Pode sentar? Oi? Não, também tem uma cena que chegam as crianças e aí eles falam que não, é convertido, então pode sentar. Isso, pode sentar na mesa, exatamente. Isso. Porque agora eles são cristãos. E mesmo assim o cara diz, não senta do meu lado não, senta ali na ponta, viu? Não nada de sentar aqui, entendeu? Do meu lado. Porque você pode ser cristão, mas você não é igual a mim. Aquela cena é ótima, inclusive assim, porque ele não é igual aos outros, ele é um outsider dentro daquela sociedade, e ele próprio também faz os outsiders naquela sociedade. Tem um livro muito interessante, se vocês quiserem entender um pouquinho da nossa sociedade e essa diferenciação social, do Norbert Elias, se chama Os Estabelecidos e os Outsiders. Eu trabalhei com esse livro na pós-graduação, eu posso até disponibilizar para vocês, eu tenho ele em PDF, tá, gente? Eu quero, se puder. Eu vou colocar no Moodle, então. Ele é um livro maravilhoso, porque é escrito pelo Norbert Elias, eu acho que ele está até aqui pertinho. Deixa eu ver se eu pego aqui. Tá aqui. Esse livro aqui. Ele é escrito pelo Norbert Elias e o John Scottson, que é um pesquisador lá, e eles vão investigar a cidadezinha de Winston Paiva, que é uma cidadezinha na Inglaterra. Na Inglaterra? Bom, eles fazem uma pesquisa, é muito interessante a pesquisa, porque Winston Paiva é uma cidade que foi colonizada, foi meio, como é que se diz, uma questão da indústria. Então, você tem 3 tipos de pessoas diferentes. Tem aquelas que são originárias de lá, tem aquelas que migraram na década de 80, de 50, e tem aquelas que migraram na década de 70. E as 3 não se misturam, e as 3 se diferenciam socialmente, e as 3 se excluem socialmente. Cara, é um trabalho fantástico. Se você quer entender um pouco o que é a segregação social e porque não necessariamente uma pessoa segregada socialmente ela vai ser uma pessoa não muito pelo contrário, mas que uma coisa não se relaciona com a outra, que uma pessoa segregada socialmente ela vai ser mais empática com outra pessoa que é segregada socialmente.
não há essa relação. E aí ele vai mostrar isso através da análise do Winston Paiva. Como os próprios segregados, os próprios outsiders, levam a estabelecer outros outsiders, porque você precisa sempre estar se colocando, se diferenciando do outro para que você possa socialmente se sentir melhor, para que você possa ter uma sociedade, para que você possa se achar parte de uma sociedade melhor, porque se todo mundo for igual, qual a diferença disso? Cara, é muito impressionante o livro, porque parece que ele foi escrito semana passada. E é um livro escrito na década de 70, tá? E ele vai mostrar exatamente isso. Como um outsider, ele cria outsiders, mesmo sabe, e reproduz toda aquele sistema de opressão que ele sofre, ele se reproduz no outro. E esse outro vai reproduzir no outro, né? E aí, porque aí a gente volta lá para o Paulo Freire, para ai, meu Deus do céu, a outra da educação como prática libertadora, que eu passei para vocês. Bell Hooks. A Bell Hooks, desculpa, fugiu o nome dela agora. A Bell Hooks, que a educação, quando ela não é libertária, o sonho do oprimido se torna virar o opressor, né? Então, o estabelecido do outsider é fenomenal em relação a mostrar isso muito claramente. E assim, eu vou colocar no Moodle para vocês, porque é muito, muito interessante, assim, o livro em si. É uma excelente leitura e é divertidíssimo, assim, tipo, é uma leitura gostosa de se fazer, sabe? Mas, bom, e aí por isso que aquela cena, para mim, da mesa é muito interessante, né? De você é um outsider, ele é um cara não quisto, e o padre diz isso no final, quando ele nega que vai levar os índiozinhos, né? E ao mesmo tempo ele não aceita que os índios sentem na mesa com ele, né? Não interessa se eles são cristianizados, eles não são iguais a mim, né? Vocês perceberam a história do incesto? Tem muito pelo filme, sim. Na verdade, a irmã dele é filha dele, né? A menina que tem... Aquele diálogo que a mãe teve com a esposa dele ficou nas entrelinhas. Não havia ninguém aqui, você não estava aqui, não sabe o que aconteceu. Exatamente. E ela fala, ela diz, ninguém é inocente. Aí ela olha pra Auribela e fala, sim, ninguém é inocente, muito menos tu. Entendeu? Uhum. Então, assim, esse é um dado que as pessoas é muito sutil, mas ao mesmo tempo tá dito no filme, no livro também tá claro que na verdade a meninazinha ela tem deficiência porque ela é filha é fruto de uma relação incestuosa. Se não me engano, o padre também tem uma certa noção, uma certa suspeita sobre. Sim. Também isso acho. Fica refletido também. O que mais, gente? Acho que... Pode falar. Pode falar que eu já falei antes. Não, outra coisa que me chamou muita atenção, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi justamente essa questão entre a barreira entre a história e a ficção, né? Uhum. E aí tem uma frase muito legal da própria autora do livro, que ela fala bem assim, né? Que os romancistas ou ficcionistas são historiadores que fingem estar mentindo. Os historiadores são ficcionistas que fingem estar dizendo a verdade. Eu achei isso muito legal, essa frase dela. Aí eu fiquei bastante pensando sobre essa questão mesmo. Pois é, eu acho que eu cito essa frase dela em eu boto como epígrafe de algum artigo meu, porque eu gosto muito dessa frase dela. Da Ana, porque ela flerta bastante com essa história todos os livros dela, por exemplo, tem um que é sobre o Einstein no Ceará, que ela tem um sobre Gregório de Matos, que é o Boca do Inferno, ela tem um Dias e Dias, que é Gonçalves Dias, tem o da Chica da Silva é que eu menos gosto. Eu realmente acho foi o último dela. Eu acho que ela errou feio naquele livro, porque
A impressão que dá é que ela queria fazer um romance, aí resolveu fazer uma biografia da Chica da Silva, aí descobriu que a Júnia Furtado já tinha escrito um livro sobre a biografia da Chica da Silva, e viu que não tinha muita coisa sobre a Chica da Silva, aí ela tentou fazer um romance meio como se fosse um... E aí mistura romance com relato histórico. Eu realmente acho que ali ela errou feio, errou rude. Mas os outros são muito bons. Acho que a biografia do Gregório é interessante? Eu não li a biografia, eu li o Boca do Inferno, que eu gosto. A biografia que ela escreveu depois eu não li. Eu não sei nem se... Porque Tony tem todos os livros. É bem recente. Bom, mas... que mais, gente? Nelson, você ia falar. Sim, é porque eu tive que dar uma videoaula também sobre um tema parecido. Eu estava falando sobre fronteira do Brasil. E uma coisa no filme que corrobora um pouquinho do que eu estava pensando quando dei essa aula era que, tipo, na propriedade lá do Francisco, não deu para entender bem se aquilo era, tipo, uma espécie de chácara ou realmente um engenho completo. Parecia mais um engenho, né? Do que só uma... Pois tipo uma fortaleza, tudo eles têm eles têm o engenho em si, que é a máquina inclusive, se eu não me engano, é uma máquina de 3 rolos. A gente vai falar, o texto do Schwartz fala um pouquinho sobre isso. Mas não me parece ser um engenho de fabricação de açúcar. Me parece ser um engenho de fabricação de aguardente, de derivados do açúcar. Não fica muito claro também, até porque ele está mais para o interior, né? Dá a entender no filme que ele está mais para dentro, né? Ele não está na área mais da cana de açúcar em si. E também porque quem está rodando o moinho lá é uma escravizada indígena, né? É uma senhora que está empurrando. Ali é uma cena assim do tipo pouco verossímil, você não, digamos assim, de uma forma bem econômica. Você não gastaria dinheiro numa pessoa para ficar rodando um moinho, porque você poderia fazer isso com animais, entendeu? E seria um desperdício de mão de obra, né? Ok, eles colocaram assim... De toda forma, o que eu estava pensando era que, tipo, eu não sei se foi até na sua aula que foi mencionado isso, não lembro se foi em América, mas o quanto, às vezes, é necessário ressaltar que a participação indígena, muitos deles ali, claro, foram tragos como escravos, mas eles também estavam ali, se eles quisessem mesmo, assim, resistir completamente com a dominação, mas a ideia era que, tipo, sem a participação indígena voluntária, muito entre aspas, tipo, sem um leve grau de receptividade indígena, a colonização brasileira não seria possível de forma alguma. Os portugueses não iam conseguir nem sair da praia. Sim. Sem um mínimo grau de receptividade indígena. E isso está mostrado logo na hora do leilão. Vocês lembram da cena do leilão? Um pouquinho antes, o que está acontecendo? Está uma discussão lá que os índios não estão chateados porque estão escravizando todos aqueles índios que são índios da corda, né? Os índios que foram capturados para serem devorados em rituais antropofágicos. E aí o cara, o que ele quer até olhar, eles querem devorá-los, querem comê-los e tudo mais. E os índios estão lá falando, olha, a gente pode até fornecer, eles não estão dizendo isso, quem está dizendo sou eu, mas o que a cena está dizendo a gente pode até fornecer índios para vocês, mas a gente precisa também de alguns índios para poder manter os rituais antropofágicos e tudo mais. Sem a participação indígena, a colonização teria sido impossível. Seja através da produção de alimentos, trabalhando como mão de obra, ou na defesa da capitania, a defesa interna dos próprios índios, ou defesa externa de ataques de franceses. Os holandeses foram basicamente expulsos por causa dos indígenas, né? E, ao mesmo tempo, tanto é que, durante o período holandês, você tem o Pedro Poti, que é um aliado holandês, líder das tropas indígenas aliado dos holandeses, e você tem o Felipe Camarão,
que é um líder indígena dos aliados dos portugueses. E aí, nessa guerra, ou você é holandês ou você é português. Cada um achando que se eu me aliar aos portugueses eu vou sobreviver, e o outro achando que se eu aliar aos holandeses eu vou sobreviver, né? E essa disputa entre o Felipe Camarão e o Pedro Poti é uma das coisas mais interessantes da história colonial brasileira, porque eles escrevem cartas em tupi um para o outro, e é o único documento histórico escrito em tupi, né? E aí essas cartas estão em um arquivo na Holanda. Quem teve acesso a essas cartas foi o Evaldo Cabral de Mello, porque ele é um grande historiador, mas além de tudo ele era diplomata aposentado, então tem dinheiro à torta doidado. Então viajou o mundo todo e fala holandês, e ele é paleógrafo de holandês antigo, o que é muito interessante. Por isso que o bicho tem um trabalho muito forte em relação ao Brasil holandês, porque ele não somente ele é especialista em holandês arcaico, né? E ele quem localizou essas cartas, e essas cartas são uma raridade, elas são uma peça única, porque são o único documento escrito por indígenas em tupi, né? E eles trocam essas cartas entre si. Eu não saberia dizer exatamente onde é que essas cartas estão, mas eu sei que elas estão em algum lugar na Holanda, e é super famosa essa história e tudo mais. Nós não temos acesso a elas? Bruno, Facilmente. assim, eu nunca tentei ir atrás, não, sabe? Uhum. Mas eu sei que elas existem e que elas estão na Holanda. Agora, se há acesso a essas cartas e tudo mais, como é isso, é uma coisa mais complicada. Eu posso até investigar, vou perguntar a uns professores minhos lá da UFPB se elas têm mais informações sobre isso, sabe? Uhum. Agora, geralmente esses documentos, quando eles são considerados, por exemplo, é como a carta de caminha, você não tem acesso, a carta de caminha está lá em Portugal, né? Se eu não me engano, ou é na Torre do Tombo ou no Ultramarino. Acho que ela está na Torre do Tombo, mas ninguém tem acesso à carta de caminho. Porque eu digo de forma digitalizada. Oi? Digitalizada. Ah, sim, claro. Eu tenho a impressão que ela não tem digitalizada. Nunca ouvi falar de digitalizada. A carta de caminho você tem digitalizada porque, bom, é a carta de caminho. Mas, não sei, eu vou até investigar, porque faz muito tempo que eu olhei isso. Eu tinha um amigo que estava tentando ir atrás disso. E como essas coisas mudam, né? Toda hora você tem arquivo sendo digitalizado e jogado na internet. Então, se você procura hoje, pode procurar daqui a um mês, pode ser que você ache aquilo que não tem. Eu vou dar uma olhadinha nisso, mas é uma boa pergunta. Até então, não tinha digitalizado, não. Pamela, você está me escutando? Aí. É porque o microfone dela tá fechado. Não tem como saber. E aí, senhor, o que mais que vocês me comentam? Alexandre. Professor, voltei hoje do sítio, estou um pouco cansado e faz um tempinho que eu assisti a esse filme. Eu entendo. Fazer quarentena não é fácil para ninguém. Não está sendo fácil. Mas, se eu não me engano, professor, há um trabalho do Navarro em que ele traduz essas cartas do Camarão ao Poti. Muito recente. Eu vou procurar e eu vou disponibilizar então, ao Bruno no grupo. Mas eu acredito que tenha. Sim. Por favor. A tradução do Tupi. Manda para mim por e-mail, porque aí eu posso compartilhar com a classe toda. Até colocar no mudo. Até porque eu não... Bom, faz um tempão que eu não mexo com essas coisas, então minha pesquisa foi para outro campo. E eu nunca mexi exatamente com o período holandês e tudo mais. Assim, eu sei muito sobre o período holandês porque isso é engraçado. Aí você pensa em conhecimento historiográfico, né? Para nós no Nordeste, o período holandês é muito mais importante do que, por exemplo, a Guerra dos Emboabas. Eu cheguei em Minas Gerais e não sabia absolutamente nada sobre os Emboabas, assim, do tipo...
Para mim, eu tava cagando e andando para aquele negócio. E aí, em Minas Gerais, meu Deus do céu, ai de você, se você não souber os emboabas e bababá, e a revolta de Vila Rica, e blá, 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 blá. E aí eu fazia, meu Deus do céu, como eu não sei nada sobre isso, como isso, nada disso me interessa, pessoalmente. Mas, bom, enquanto isso, aí o pessoal ficava, nossa, você não sabe nada sobre a guerra dos povos? Eu digo, sim, o que você sabe sobre os holandeses? Quem? Aí os holandeses. Então, então vamos lá. O que você sabe sobre, por exemplo, o quebra-quilos do século XIX? A revolta, não, nunca vi. O que você sabe sobre isso? Então, por exemplo, você tem revoltas como o ronco da abelha, que é uma das revoltas mais importantes do período imperial. Mas por que você não sabe disso? Porque você se fixa num conhecimento de quem tem o poder econômico, que é o Sudeste, né? Então, é como o Raminelli ai, meu Deus, isso está sendo gravado. Bom, é isso, né, gente? Mas nunca vai ver isso, né? O Raminelli falar na palestra que ele foi e que, quando eu questionei sobre o trabalho dele, que tinha vários trabalhos que falavam sobre o Brasil, no Nordeste, no século XVIII, não sei o que, eles que não tinham tempo de ler tudo, ok, então, mas lia pelo menos uma pessoa do Nordeste. E aí ele foi falar, e também porque não interessa o século XVI e XVII. O Brasil só nasce no século XVIII. Assim, cara, do tipo... mas eu entendo, isso é típico pensamento do Sudeste, entendeu? Assim, do tipo... Porque quando o Sudeste se faz alguma coisa, né? A partir do século XVIII, com as Minas. Então, o que importa o que está lá para cima, né? Então, é bem característica isso. Quando a gente fala que conhecimento é poder, que a história está determinada, quando a Chimamanda fala por quem conta, para quem conta, de onde conta, isso é fundamental, sabe? Então, assim, é por isso que o mainstream devido ao poder econômico de São Paulo, Rio de Janeiro, de poder contar várias histórias, que a nossa história do Brasil se torna a história de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Né? Por que a nossa história do Brasil não é a história do Amazonas? Coitado do Amazonas, né? Tipo assim, por que a nossa história do Brasil não é a história... Ainda você ainda consegue fugir algumas coisas do Nordeste, mas o pensamento do pessoal é quase um pensamento condescendente, assim, não, vamos só citar, porque afinal foram 200 anos, mas não tem tanta importância assim, não. Eu já escutei num congresso, porque, por exemplo, tem uma fala do Padre Vieira que, quando tem a Guerra dos Holandeses, que ele fala que era menos prejuízo para Portugal entregar logo, não fazer guerra com os holandeses, deixar que o Nordeste fosse dos holandeses, né? E eu já escutei gente falar em congresso, no Nordeste, em Recife, de que o Nordeste não tinha importância econômica nenhuma no século XVI e XVII, que, portanto, ele era insignificante economicamente. Ora, cara, tipo... nem o auge de ouro bate os lucros com açúcar. Assim, o açúcar tem quedas, idas e voltas, crise, babá, mas isso... O ouro também, o ouro ele produz uma pobreza muito maior do que produz riqueza. Mas você dizer que o Nordeste é insignificante em termos econômicos é de uma... Em Portugal... Eu não lembro direito, até porque eu entrei mais na área de história agora. Eu meio que leio as coisas mais por cima e por curiosidade. Mas eu lembro de ter visto que o que está na minha memória, pelo menos, é que Portugal trocou, pelo menos, a saída dos holandeses do Nordeste para entregar umas colônias bem ricas lá na Ásia. Então, é difícil afirmar que não tinha importância para Portugal em cima disso. Não, porque, por exemplo... Primeiro que você não... falar isso, você está falando, a Guerra dos Holandeses foi entre 1630 e 1654. É um período de extremo açúcar. Você não tem nem... Ainda faltam 50 anos para se achar as primeiras jazidas de metais preciosos em Minas, né? Ou seja, a única perspectiva econômica que você tem e o grande produto do mercado mundial é o açúcar. O século XVII é um século de crise econômica mundial? Tem vários autores que falam isso. Tem um Trevor Hopper, sei lá, uma coisa desse tipo, que ele fala a crise do século XVII, um negócio desse tipo. É uma perspectiva, inclusive, bastante nova dentro da historiografia.
Mas em hipótese alguma, quando os holandeses chegam no Nordeste, o açúcar é a menina dos olhos de ouro de qualquer pessoa. E as colônias da Ásia, na verdade, elas já não têm essa importância tão grande econômica para Portugal. Abrir mão delas para ela não é problema, entendeu? O problema é abrir mão do açúcar, né? Até porque uma das coisas também que acontece é que os holandeses não sabem produzir açúcar e eles não conseguem produzir um açúcar de qualidade aqui dentro. É uma das grandes razões. Então, os senhores de engenho começam a dar calote na Companhia das Índias Ocidentais, que investiu dinheiro à torta doidado para eles produzirem açúcar aqui, e eles não conseguem produzir açúcar de qualidade, porque você produzir açúcar de qualidade não é fácil. Você precisa ter uma técnica, um conhecimento que os portugueses já traziam lá dos Açores e das Antilhas, né? Ou lá dos Açores e da Ilha da Madeira e tudo mais. Que é um dos motivos pelo qual se vai para a América. É porque os Açores e a Ilha da Madeira, eles são ilhas extremamente pequenas, o qual o esgotamento do solo é muito rápido. Então, a produção, no século XVI, ela cai vertiginosamente nessas áreas. E percebe-se que não tem como... Não dá mais continuar produzindo cana ali. Então, quando você chega na América, e você vê que tem um solo propício, um clima propício, vai ser isso. E mesmo no século XVIII, século XIX, crise do açúcar, com a crise... O açúcar sempre foi o produto número 1 de exportação, com lucros lá em cima, para Pernambuco, Paraíba e tudo mais. Então, essa mudança de paradigma é muito, muito, muito mais recente do que o que a gente imagina, sabe? E o açúcar continua sendo um produto de exportação no Brasil até hoje. O ciclo do açúcar nunca acabou, né? Sim, claro. A produção de cana, hoje em dia, por exemplo, o Proálcool, por exemplo, entendeu? Que começou na ditadura, foi reativado no governo Lula, de uma importância em termos de produção de econômica que a gente não tem como balizar por enquanto. Então, assim, mas isso são disputas de narrativas, e elas sempre vão acontecer, e elas acontecem sempre. É como a gente pensar, pode colocar isso para a questão dos indígenas, por exemplo, eles estarem querendo narrar uma história pela perspectiva indígena, ou narrar a história pela uma perspectiva africana, negra, né? Então, são disputas narrativas, e elas incomodam bastante, entendeu? Porque ninguém quer perder o poder de contar a história, né? E eu acho que é isso que a gente vivencia nos dias atuais, né? Mas o que eu acho interessante é quando você vê o filme, você mostra, eu gosto dessa ideia da crueldade do filme, você percebe um pouco como essa sociedade é forjada em cima de uma instituição misógina, porque, para mim, o personagem do Almaz Prado é o exemplo do que é o patriarca brasileiro. É isso, entendeu? É nesse contexto que ele gira e que ele se forma. A questão que eu fiquei pensando sobre aquele comentário da crueldade é porque eu lembro quando estava passando aquela série que a Globo fez da Gabriela Cravo e Canela, que era tipo 4 séculos depois daquilo ali, mas a crueldade era praticamente a mesma. Estava ali tão presente quanto. Então parece que é tipo é inescapável, tá sempre ali, é sempre em torno da mesma estrutura, um patriarca, os coronéis, esse tipo de coisa. E as pessoas sempre sem ter para onde fugir, quando tentam fugir são violentamente trazidas de volta, esse tipo de coisa. Pois é, Neuma professora, ela se auto-intitula, diz que ela é uma otimista patológica. Ela deveria ser estudada. Eu não sou otimista patológico. Eu costumo brincar que eu sou o pessimista mais otimista ou o otimista mais pessimista. Você vai encontrar. Você vai me ver repetindo isso muito. Eu acredito, inclusive com essa história do corona, que há uma mudança de percepção de algumas coisas que não são tão imediatas, mas que elas são uma construção.
ao mesmo tempo que as redes sociais potencializaram a fake news e levaram o Bolsonaro ao poder, as redes sociais também potencializaram vozes que agora estão sendo escutadas, né? Como o movimento negro, o movimento LGBT. Você tem vozes extremamente fortes, elas não são derrotadas tão facilmente, né? Essa percepção do coronavírus e da sociedade, como o Estado é importante dentro da sociedade, algumas coisas eu sempre tento me apegar, para não ficar triste, eu me apego a detalhes. Então, eu sustento uns cachorrinhos num abrigo junto com um grupo de pessoas, 3 cachorrinhos que foram abandonados aqui na 714, em um matar, e aí eles foram para um abrigo e a gente meio que divide e racha lá o aluguel do abrigo. E a dona do abrigo, há 4 dias atrás, postou uma coisa no WhatsApp, falando, ai meu Deus, pois agora temos que escolher entre nossa vida e nosso emprego. Meio que cai num discurso, sabe? Quando foi antes de ontem, ela publicou um negócio que eu não posso falar, então disse assim, o governo, ela só não chamou o governo de lindo, chamou de escroto, que queria matar as pessoas, que o governo tinha que pagar para as pessoas ficarem em casa. Ou seja, chega em determinado momento que a realidade bate na porta das pessoas, né? Eu acho que o coronavírus, ele meio que bateu na porta de muita gente. Tem os estúpidos e tem as pessoas bitoladas? Tem, sempre vai ter, né? Eu sempre falo que é 20%. 20% da população que me admirava era a margem do 20 para o 30. Essa margem do 20 para o 30 foi o que sempre me chocou bastante. Mas essa margem, eu percebo que ela deu uma queda bastante violenta. Assim, tipo, eu escutei despautérios na rua de gente gritando com um presidente que até então estava todo mundo encolhido. Quando eu fui na farmácia veterinária comprar remédio para minha cachorrinha que está internada, o meu veterinário, que eu acho que ele voltou, veio falar comigo que está completamente possesso. Assim. Ele nunca tinha falado comigo sobre política. Eu fiquei chocado, mas tudo bem. Então, eu acho isso, assim, e eu acho que nós, como historiadores, temos um papel muito importante nisso, né? Como eu falei, se a gente consegue entender e compreender e explicar por que agimos dessa forma, a gente consegue criar os mecanismos de mudança. Para mim, esse é o grande papel da história. Você me pergunta para que serve a história? Eu acho que é isso. A história não serve para prever o futuro, nem nada disso. O que a história faz é você ter compreensão. Você compreender e ter ciência dos seus atos, entendeu? Ter ciência, noção por que as coisas estão funcionando daquela forma. E somente quando você... É como você está em frente a você só vai conseguir consertar um computador ou uma televisão se você souber como ela funciona. Então, assim, se você tem ciência e você tem a percepção que você fala aquilo, que você age daquela forma, devido a determinados construtos históricos, você tem a chave para começar a criar mecanismos de mudança. Certo? Que são lentos e são devagar, mas eles existem. Né? Então, é mais ou menos por aí. O que mais, gente? Oi, Bruno. Nada não. Não. Tinha entrado uma pessoa nova aqui. Acho que ela sumiu. Pois é, acho que foi o Guilherme. Isso. Pois é. Bom, gente, não sei. Desculpa, fala, Nelson. Só se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, é só uma perguntinha do filme, sim, que foi a dúvida. Na verdade, quando eu conversei com a minha namorada sobre o filme que eu estava assistindo, ela me perguntou se tinha acontecido mesmo, se era normal o negócio de Portugal mandar, especificamente, eu estou perguntando, as órfãs do convento para o Brasil, se era uma coisa que aconteceu aquela vez ou se era uma coisa que acontecia assim, com uma certa
frequência. Você tinha pedidos para que isso acontecia. Por quê? Porque você tem que colonizar, você tem que criar uma sociedade branca, né? Então, os indígenas e as negras não são suficientes para você, por mais que vai ter que ter essa mestiçagem, mas você tem vários pedidos em vários momentos para trazer essas órfãos. Não é à toa que é proibido no Brasil ter convento. O primeiro convento é do século XVII, em Salvador. Abre-se esse convento, que é o convento das franciscanas, das Clarissas. E tem outro convento no Rio de Janeiro, que se abre, acho que no século XVIII. E aí, fora esses conventos, o que você tem são... Como é que chama? Não é casa de acolhimento, escola... É como se fosse um internato, em que as meninas vão, ficam lá, estudam, aprendem, aí elas voltam para casa, mas muitas ficam lá o resto da vida e se tornam professoras do espaço. Mas não é um ambiente religioso, porque os conventos são proibidos porque... e, inclusive, em determinado momento, se proíbe de você mandar suas filhas para serem freiras em Portugal. Era proibido transportar mulheres, meninas, para Portugal, porque a ideia é que você colonize isso aqui com uma raça que seja compatível com a sociedade e tudo mais, né? Então, você tem vários momentos pedidos para mandarem mulheres brancas para casar, porque inclusive para evitar a degeneração do povo, porque estão se deitando com qualquer uma, com as indígenas, com as negras, e isso não é bom, entendeu? Existe na América Espanhola, se vocês tiverem curiosidade, procura aí no Google, coloca pinturas de casta. E aí tem várias pinturas que vão explicando as misturas. Então, branco com negro dá mulato, mulato com negro dá seminegro, aí seminegro com branco dá coiote, aí coiote com índio dá... É uma doideira. Tem, assim, do tipo, você tem mais de 40 combinações diferentes e é perceptível quanto mais a pessoa vai se tornando... Porque a mestiçagem ela pode ser para o bem ou para o mal. Você pode ir... causando demérito da raça no momento em que ela vai se enegrecendo ou se ela vai ficando indígena. E é muito interessante as cenas, porque é sempre um homem, uma mulher e um filho, ou uma filha. Quando é, por exemplo... É verdade. Quando é a mulata com o negro, e aí a cena é sempre uma cena de violência, de choro, a criança tá chorando, a mulher tá batendo no homem, mas quando a cena é de um branco com uma mulata, ou seja, está tendo um embranquecimento naquele filho, aí é uma cena de extrema harmonia no lar. Então, a mestiçagem ela tem essa característica. Ela tanto poderia ser para essa sociedade positiva quanto negativa. E o branco tem que ser o homem, né? Não ia ser a mesma felicidade se fosse um mulato e uma branca, né? Isso seria extremamente raro, difícil de acontecer, né? Primeiro que você tinha poucas mulheres brancas e elas eram muito controladas. Então você tem homens com mulheres negras, mas você não vai ter você tem homens brancos com mulheres negras, mas você não vai ter mulheres brancas com homens negros. Isso aí é sem registro, né? Por causa que você tem poucas mulheres brancas e elas estão reservadas para a procriação e tudo mais. Mas é bem interessante. Quando eu voltar às aulas, eu vou levar algumas dessas pinturas para vocês verem, porque elas são claramente uma mostra de como a sociedade se estrutura em termos de diferenciação racial já no século XVI e XVII. Né? Então, gente, são 10 horas. O Alexandre está ali morto de cansaço. Fala, Alexandre. Mas antes de eu descansar, eu gostaria de, antes, dar as boas-vindas ao nosso amigo Matheus Sampaio, que é um pouquinho atrasado, mas chegou a chamada. E há uma pintura muito famosa, acho que, salvo engano, o nome é A Redenção de Caim, que apresenta duas mulheres, mãe e filha, a mãe negra, a avó no caso, né? Vamos colocar a avó negra, a mãe mulata, mestiça, o pai branco e o filho já Branco.
E essa cena é muito perceptível que o senhor está falando, a pintura das raças. E só colocando, eu adorei muito o comentário do Nelson sobre a atriz, sobre a personagem que ela interpreta, Oribela. Eu me recordei do início em que ela queria ser freira. Eu pensei, qual é esse interesse? Esse interesse é genuíno? Existe interesse genuíno na vocação em ser freira? Ela queria estar na presença de um Salvador ou ela estava querendo? Porque há uma tradução de cartas encontradas na Europa de duas freiras em que elas postulavam, cartas de freiras não, de noviças, que elas postulavam esse papel, esse cargo eclesiástico justamente para ter um benefício, uma estabilidade social, desfrutar de leituras e fugir a esse matrimônio abusivo. Sim. Coloca essas implicações, essas questões. Muito importantes, pertinentes. Sim. Alexandre, eu concordo plenamente com você. Assim, existe a vocação? Existe. Estamos falando de uma sociedade que é imersa na religião. Você vai ter pessoas... Uma vez eu fui questionado por um protestante. Você tem que falar dos carmelitas, que é um bando de safado, vieram tudo aqui para pegar os índios, as índias, não sei o quê. E, cara, assim, eu estudei 322 anos de carmelita, da presença carmelita no Recife e em Paraíba. Lógico que a documentação é fragmentária e tudo mais. Mas eu só achei 3 processos de acusações de desvio de conduta sexual. Assim, tem um bem interessante que eles montaram uma casa de sexo lá. Então, assim, tipo... Manda okay, pra gente, por favor. Eu tenho um artigo escrito sobre isso. Eu vou mandar para vocês o link. Condutas sexuais dos religiosos carmelitas. Mas é muito pouco. Mesmo que você considere a documentação fragmentária, é muito pouco. O que eu quero dizer é o seguinte, você não pode esquecer nunca que essas pessoas... a maioria deles vinha realmente com o intuito de que achava que aquilo era uma coisa muito boa e que eles tinham vocação para isso. Lógico, em termos das mulheres, você tem isso, mas você tem claramente também a fuga de um casamento, né? A ideia de uma certa liberdade que você teria dentro do convento que você não teria lá fora. Aí vem a história de Sorro Juana, a irmã Joana de la Cruz, Joana de la Cruz. Não, uma série na Netflix sobre ela. Tem uma série na Netflix sobre ela. Eu tenho a biografia dela, eu tô terminando de ler, meu Deus do céu, é porque eu parei há 1 ano e meio atrás da biografia e tô terminando de ler, que é escrita até pelo Otávio Paz, como ganhador do Nobel. E claramente, ela se torna freira porque ela quer estudar, ela quer escrever poesia, e ela não teria essa oportunidade se não fosse dentro dos conventos, porque lá é onde ela teria acesso a esse tipo de conhecimento, né? Você tem lá, por exemplo, Abelardo e... A história de Abelardo, como é o nome da mulher? Meu Deus do céu. Que ele se torna padre e ela se torna freira, e eles dois virou filme também. Que eles dois são apaixonados pelo um pelo outro, eles trocam cartas extremamente eróticas. Belarmina, Abelardo e Belarmina, não sei lá qual é o nome dela, esqueci. Então você tem, lógico, o convento é um espaço de fuga. O caso dela me parece claramente uma moça que quer fugir do que a sociedade está colocando como única opção, né? Mas aí vem a questão, ela precisava ter um dote para entrar no convento, entendeu? E como órfã, ela não tem dinheiro para entrar no convento. O dote que seria paga ao casamento, você paga ao convento. E aí, portanto, ela não pode ficar lá no convento, né? Ou seja, a vocação também depende financeiramente de um dinheiro, entendeu? E aí, não é à toa que quando Santa Teresa faz a reforma dela no século XVI, dos conventos carmelitas, você tinha carmelita que tinha 2 ou 3 criadas dentro do quarto dela, dentro da cela, para servi-la, entendeu? Elas podiam sair e entrar do convento a hora que elas quiserem, né? Então, você tem todo esse problema também. Então, essas órfãs... Tanto é que, por exemplo, as casas de misericórdias, elas têm uma espécie de fundo
para pagar o dote dessas órfãs. Tanto para casamento, no caso da colônia, só para casamentos, porque como você não tem conventos e tudo mais, eles pagam, mas mesmo assim o dote é insuficiente que essas irmandades arranjam para colocar essas meninas dentro de conventos, né? E além disso, numa sociedade que precisa se reproduzir, você não pode se dar o luxo de, falando e aí eu pensando como uma pessoa da época, você não pode se dar o luxo de desperdiçar dinheiro colocando uma menina dentro de um convento, né? Precisa, o mais apto é que ela vá para a reprodução mesmo, né? Que ela se torne bela, recatada e do lar, né? Então, é por aí. Gente, queria agradecer a vocês por terem vindo. Até o Matheus Sampaio chegou depois. Valeu, gente. E eu vou ver, como é que se diz, eu vou tentar bolar mais algumas coisas mais para a gente ir pensando e conversando durante a semana, para não perder o contato, por mais que, bom, eu sabia que a queda de participação ia ser muito grande, né? Mas eu também acho que eu me comuniquei mal. Então, eu vou me comunicar melhor, falar inclusive com a monitora, para ela mandar para o grupo do WhatsApp, para a gente conversar um pouquinho mais sobre algumas coisas, o que vocês quiserem também, para também ter o que fazer. Mas eu também acho que o momento é um momento em que às vezes é muito difícil se organizar, né? Semana passada foi super caótico para mim, então para mim se organizar foi uma coisa super complicada. Mas eu acho que é importante a gente manter contato, sabe? Assim, por mais que a gente vai ter a retomada do semestre em algum momento, a retomada das aulas, a não ser que os zumbis comecem a passar por aqui e tudo mais, aí vai ser mais divertido. Mas eu acho que é importante a gente manter alguma espécie de contato e tudo mais. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma coisa que vocês queiram conversar, discutir, algum tópico, nem que vocês achem que não seja relacionado à educação, a ensino, me passa, porque eu, assim, do tipo, que foi uma das coisas pelo qual eu defendi a suspensão do calendário da UNB, foram duas coisas. Primeiro, que não existe uma relação contratual, vocês se matricularam numa disciplina presencial. Ninguém aqui se comprometeu a ter internet em casa, a ter computador, nada disso. Mesmo a gente podendo ter 25% da disciplina em EAD, mas isso significa, por exemplo, ter uma biblioteca que lhe fornece internet, que lhe fornece computador, em que você possa fazer isso. Todos vocês se matricularam, existe um contrato formal que é uma disciplina presencial. Eu não posso, depois que esse contrato é firmado, fazer essa disciplina virar não presencial. Segundo, a disciplina foi pensada de forma presencial. Então, simplesmente fingir que eu vou fazer as coisas à distância de uma hora para outra, achar que eu sou o gênio da lâmpada, que vou conseguir transformar todo um projeto de 3 meses presencial em uma semana em não presencial, eu não tenho nem preparação técnica para isso, né? Nem temos tecnologia para isso, inclusive. Então, eu aceito diversas opções e considerações. Eu estou fazendo com o pessoal de prática, mas eu não estou me reunindo com eles, mas eu estou postando vídeos e eu estou fazendo um seminário de metodologia da história, que são vídeos de professores, alunos, graduandos, mestrandos, doutorandos e professores daqui e de outras instituições que estão falando sobre a sua pesquisa, mas mais especificamente sobre o seu objeto de pesquisa, metodologia, qual a pergunta desse objeto, como foi que essas pessoas chegaram na fonte. E já está no 8º vídeo postado sobre isso. Talvez eu estou pensando em estender essa atividade, porque aí também dá um certificado de participação do congresso a vocês, para o pessoal de Brasil Colônia. Então, parece legal demais. É só Brasil Colônia ou qualquer outro tema? Não, tem vários temas. Por exemplo, o Marcos falou sobre as cartas que do presidente, do TCC dele, sobre as cartas que foram do mestrado dele, que é as cartas que escreveram para o FHC. O Thiago Gil está falando sobre informática e história. Eu falo sobre imagens.
A Carla Meri está falando sobre imagens também. Você tem... A Ingrid está falando sobre século XIX, sobre o Conservatório de Música. Tentando me lembrar do resto. Tem pessoas de áreas de tempos diversos, não é só sobre colônia, não. Eu tenho interesse. A minha pesquisa de mestrado era mais século XIX, a história das relações internacionais, mas eu tenho muito interesse em levar isso para lá também. E mais gente ficar sabendo sobre. Pronto, então eu vou ver se eu incluo vocês nessa também. Vou mandar para vocês, vou colocar o link no Moodle. E aí, como é que eu sei a participação? Eu peço para as pessoas fazerem algum comentário. Eu geralmente coloco uma pergunta. Tipo, e aí peço para as pessoas fazerem um comentário de 3 linhas para mostrar que eles assistiram o vídeo e tudo mais. Legal. Muito Porque aí vocês saem com um certificado de congresso, entendeu? Dessa brincadeira. Muito legal. Tá bom? Gente, pois então tá. Boa noite, muito obrigado a vocês. Eu vou, se vocês tiverem uma ideia, vocês me enviam, mas eu vou tentar bolar outras atividades para a gente poder se reunir mais vezes, tá bom? Perfeito. Valeu, um abraço. Boa noite. Sim, Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau.